Boas! Hoje vamos falar sobre variáveis em Power Apps. Fica por aí, é já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira e hoje vou-te falar sobre os dois conceitos de variáveis que podes ter em Power Apps, que são as variáveis globais e as variáveis de contexto. Então, o conceito de variável é um conceito muito simples e é praticamente universal em qualquer linguagem de programação. Quando nós criamos uma variável, estamos a atribuir um valor e a dar um nome para representar esse valor que nós estamos a guardar em memória na nossa aplicação. Se não tens background de linguagens de programação, o conceito mais parecido com a lógica de uma variável, aquilo que nós vamos ver, obviamente, é o conceito de criares um nome definido em Excel, em que basicamente guardas o valor que uma célula tem e podes sempre aceder ao conteúdo dessa célula quando vais buscar o teu nome. Por isso, aquilo que nós vamos ver em termos de variáveis é mais ou menos a mesma lógica e hoje vamos ver então as duas variáveis mais normais em Power Apps, que são as variáveis globais e as variáveis de contexto. Vamos então passar para o ecrã para eu te mostrar como é que isto se faz. Então já estou aqui no portal do Power Apps e vou começar por criar aqui uma nova aplicação. Vou começar com uma estrutura de página e vou escolher aqui uma tela em branco e praticamente para te mostrar o conceito das variáveis não precisamos ter nada estruturado para te mostrar esta lógica. Então, enquanto a nossa página carrega, ok, já estamos então na nossa página e temos então a nossa aplicação e temos um primeiro ecrã. E eu vou começar por criar uma variável e ativar essa variável através de um botão. Então vou inserir aqui um botão, este botão vou colocá-lo aqui e vou já inserir também uma etiqueta de texto para depois poder ver o valor que está atribuído da minha variável. Então, neste caso, eu vou ativar a variável, ou seja, vou chamar a variável quando estiver a carregar no botão. Significa que assim que eu carregar no botão, a variável é criada para poder ficar armazenada na aplicação. Então, na propriedade onSelect, vamos utilizar a função set. E a função set vai criar uma variável global. E basicamente, quando nós definimos a nossa variável, temos o nome da variável e o valor que é atribuído. Então vou começar pelo conceito simples que se usa em qualquer situação para criar uma variável. Vou-lhe chamar var, nome, e esta variável, vou-lhe dar então o valor João Teixeira. Ok. Então temos a nossa variável atribuída, que se chama var_nome e o seu valor é João Teixeira. Significa que, se eu agora selecionar aqui a minha etiqueta de texto, em vez de ter o texto normal, vai ter então o conteúdo que é a minha variável nome. Mas como podes ver, ainda não tem nada. Porquê? Porque a variável ainda não foi chamada, ainda não foi evocada. Então eu vou só fazer Alt e um clique no botão para não estar a carregar a aplicação e a poder testá-la. Vou testar já com a tecla Alt. E como podes ver, temos então aqui a lógica de atribuir a nossa variável e var_nome, temos então o nosso botão. Então este é o conceito mais simples que nós temos para criar a variável. Mas, obviamente, o conceito de variável não tem que ser um valor estático. Podes ir buscar, por exemplo, um registro e esse registro pode ter várias propriedades, ok? Então, no segundo cenário que eu vou fazer, eu vou criar aqui um segundo botão. Ok, segundo botão. E mais uma etiqueta de texto. Não te esqueças que é sempre importante nomear os teus objetos, mas como eu tenho aqui só algumas questões para testar, não vou estar aqui a colocar os nomes basicamente para os nossos dados. Então, o segundo valor que eu quero, ou a segunda variável que eu quero criar, vai ser então set e vou-lhe chamar informação, var informação, por exemplo. E vou utilizar outra função que é a função user, ok? E eu posso pegar na função user, que me dá basicamente os atributos do utilizador que está a mexer na aplicação, e eu posso colocar aqui só o user full name, por exemplo. Significa que, se eu agora chegar à minha etiqueta e pedir então para chamar a variável informação, mais uma vez está em branco, mas eu vou testar, ou seja, vou aplicar a minha variável, e como podes ver tem aqui a mesma lógica, que é colocar o meu nome, mas através da informação do utilizador. Significa que a variável é dinâmica, neste caso, porque já depende do utilizador que está na aplicação. Mas eu vou fazer outra questão, que é, em vez de ir buscar a função user e a propriedade full name em específico, ou seja, o registro em específico, eu vou só colocar a função user, ok? Então, como podes ver agora, a minha etiqueta já está a dar um erro. Porquê? Porque ela precisa de um valor e aquilo que eu estou a dar é um registro. Um registro tem várias colunas para podermos utilizar. Então significa que agora a minha var informação
é a própria propriedade do user, ou seja, do utilizador. Significa que eu posso ir buscar o e-mail, o full name, o object ID e a imagem. Então eu posso ir buscar o full name, por exemplo, e já aparece, então, quando eu ativar a minha variável, tenho aqui o full name, e se eu fizer copy-paste, vou colocar aqui também, basicamente agora, na mesma variável, vou atribuir o e-mail, ok? Então já consigo ter o meu e-mail e o meu nome do utilizador aplicado através deste botão. E, por exemplo, posso também inserir uma imagem, vou colocar aqui uma imagem, e obviamente a imagem precisa de um atributo que seja uma imagem, o que significa que eu posso então utilizar a minha var informação, mas agora posso ir buscar então a image e aparece aqui a minha foto, que é o meu perfil do utilizador, ok? Então, basicamente, como podes ver, este primeiro conceito de variável é um conceito muito simples, dás um nome e atribuis um valor a essa variável, ok? Mas, agora vou-te dar outra lógica, que é o conceito de uma variável de contexto. Esta variável é uma variável global, significa que, se eu tiver num novo ecrã, por exemplo, eu posso, basicamente, utilizar outra etiqueta de texto e posso ir buscar qualquer parte da minha informação, full name, por exemplo, e como podes ver, noutro ecrã eu consigo ir buscar os valores da minha variável. Significa que a variável é global e por isso pode ser utilizada em qualquer ecrã da minha aplicação. O mesmo não acontece com uma variável de contexto. Uma variável de contexto é basicamente uma variável que é atribuída apenas no contexto do ecrã em que estás a trabalhar. Significa que tens algumas vantagens porque não tens a memória toda ocupada, entre aspas, com uma variável que é geral, quando ela pode ser aplicada só no contexto de um ecrã. Por isso a escolha entre criares uma variável de contexto ou uma variável global é mais uma escolha pessoal em termos de performance, não tanto em termos técnicos, ok? Então é isso que eu vou fazer. Eu agora vou definir aqui mais um botão e este botão vou definir então uma variável de contexto. E a variável de contexto é criada com a função updateContext, ok? E a função updateContext, sendo uma função, tens de ter sempre os parênteses, mas depois aquilo que fazes é criar o teu registro da variável com chavetas. É isso mesmo, ok? Então, basicamente, vamos aplicar aqui as chavetas para podermos colocar o nosso registro. E aquilo que eu vou fazer então vai ser nome, e vou atribuir então o meu nome, João Teixeira, ok? E então, claro que o meu valor atribuído é texto, isso tem que ter as aspas, e posso ter apenas isto colocado. O que significa que, se eu inserir outra vez agora uma etiqueta de texto, e na minha etiqueta de texto colocar então o nome, repara que eu agora não dei o valor var nome, normalmente podes utilizar o conceito de global, tipo global, e indicar para uma variável global, e local, LCL, por exemplo, para local, mas depende um bocadinho da nomenclatura que queiras utilizar. Eu aqui fiz só a diferença para perceber que tenho a var nome e a opção nome, ok? Então, neste caso, tenho então o meu nome atribuído, o que significa que se eu clicar no meu botão, tenho aqui o nome João Teixeira atribuído. Mas se eu for para outro ecrã e pedir para colocar numa etiqueta de texto a minha palavra nome, ela não aparece, estás a ver? Ou seja, basicamente, neste primeiro ecrã, no contexto do primeiro ecrã, eu não consigo ter a minha variável atribuída, ok? Então, basicamente, nós podemos utilizar a lógica da variável de contexto e ir atualizando a variável de contexto. Então eu vou-te dar mais um exemplo que é, aqui no ecrã 2, por exemplo, já tenho aqui a minha variável nome, mas eu vou atualizar a minha variável nome para ter nome e ainda mais alguma informação. Então, se eu quiser continuar a definir mais valores para a minha variável, eu posso continuar a definir um novo atributo e um valor para esse atributo. Então imagina que eu agora vou pôr a idade, e a idade vou pôr 39, e vou pôr o género, e vou colocar o género, 2 pontos, e vou colocar masculino, ok? Então, basicamente agora, dentro da minha variável eu atribuí 3 valores, o nome, a idade e o género. Significa que, se eu carregar outra vez no meu botão, eu tenho aqui o nome, mas se eu pegar na minha caixa ou na minha etiqueta e agora aqui aplicar o apelido, foi apelido que eu coloquei ou não? Só confirmar,
Idade, claro, não coloquei o apelido, coloquei a idade. Ok, então vou colocar aqui a idade, e tenho a idade, e se eu for buscar mais uma etiqueta, estou a fazer copy e paste, ok? E se eu colocar então o género, aparecem então aqui as 3 informações da variável que eu acabei de atribuir, ok? Então, esta variável é de contexto e por isso é uma variável que só pode ser aplicada neste ecrã. Para dar outro exemplo daquilo que é a lógica da variável e de ela poder mudar, vou então inserir agora uma entrada de texto, ok? E esta entrada de texto, eu vou tirar aqui o texto, ok? O texto pré-definido. E vou só colocar aqui uma etiqueta, para se conseguir perceber bem, nome, ok? E vou copiar estas caixas de texto e aqui esta etiqueta e vou colocar aqui o apelido, ok? Bom, neste caso agora já vou dar o nome a esta caixa de texto porque eu preciso deste nome para aplicar na variável. Então aqui vou colocar o nome txt nome, e a outra que é do apelido, está aqui, vou colocar txt apelido. Ok. Então agora repara no seguinte, aquilo que eu vou fazer agora é inserir mais um botão, e este botão é aquele que vai guardar os dados, ok? Então, o que eu quero fazer aqui é um update context, ou seja, atualizar o contexto, update context, e vou criar então, basicamente, dois valores para a variável, exatamente, ok? Então, vou colocar aqui nome, e o nome, vou-lhe dar então aqui o valor que existia na minha caixa de texto nome, e a propriedade de texto. E depois vou colocar o segundo valor da variável, que é o apelido, e o apelido, vou buscar então o valor que está na segunda caixa de texto, txt apelido, e a propriedade text, ok? Agora repara no seguinte, significa que quando eu atribuir aqui os dados, eu tenho a minha variável nome João Teixeira, mas eu agora vou fazer o seguinte, eu vou aplicar agora correr a aplicação, para não estar a fazer o alt, e vou colocar aqui Ana Oliveira, e o apelido vou colocar, vou colocar aqui só Ana, melhor, e aqui vou colocar Oliveira, e vou guardar os dados. Repara naquilo que aconteceu aqui com o nome Ana, ou seja, como fiz um update context, a minha variável tem o mesmo nome, significa que nome tanto foi atribuído de um lado como do outro, o que significa que se eu carregar aqui neste botão, volta a ter João Teixeira, e se eu carregar neste botão, tenho aqui Ana, ok? E mais, se eu eventualmente colocar então aqui uma etiqueta de texto e utilizar essa etiqueta de texto para poder colocar aqui a palavra nome, ok? O valor que eu tenho é o último valor que foi atribuído à minha variável, que é Ana, e não João Teixeira, ok? Por isso tens de ter em conta que quando atribuis um valor, aqui já estamos a ter um valor que é variável. E este conceito, o valor variável, depois obviamente podes utilizar em várias circunstâncias. E quero ver se te mostro só mais 2 exemplos para teres aqui uma ideia muito clara daquilo que faz efetivamente a lógica das variáveis. Então, uma outra lógica que podes utilizar para as variáveis é, por exemplo, esta assim. Eu vou criar aqui um botão, mais uma vez, e esse botão eu vou-lhe chamar mostrar, ok? Basicamente. E neste botão eu vou definir então aqui uma variável que agora pode ser global, set, e vou colocar o nome da variável mostrar e vou aplicar o valor que é o oposto mostrar, ok? Então repara, o que nós temos aqui é o ponto de exclamação que significa basicamente o não, ou seja, o not, ok? Então o que eu estou a dizer é, temos a nossa variável que quando atribuímos o valor ela desliga, então estou a criar aqui uma lógica de um valor booleano, on, off, um botãozinho de ligar e desligar, ok? Então isto faz com que tu possas ter objetos que podes ocultar conforme aquilo que necessitares. Então imagina que eu vou criar aqui uma forma agora, pode ser uma estrelinha, esta estrelinha vou colocar só com uma cor diferente, para não ser tudo em tons de azul, ok? E basicamente agora, se eu fizer
na minha estrela, a propriedade visível, onde é que está o visible? Está aqui. Ela está true, ou seja, visível, verdade. Mas, basicamente, se eu utilizar então a minha variável mostrar, ela neste momento está invisível. E se eu clicar no meu botão mostrar, mostra. E se eu clicar outra vez, oculta. Porquê? Porque eu estou a ativar o true, false, true, false, true, false. Ok? Bom, então, basicamente tens aqui alguns exemplos daquilo que podes ter para utilizar variáveis. Há uma parte importante, e se calhar vou terminar o vídeo com este conceito, que é as variáveis tu podes atribuí-las diretamente na tua aplicação. O que significa que há certos valores que podes carregá-los logo no momento em que tens a tua aplicação definida, ok? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui no botão App e nós temos aqui uma opção que é a opção On Start. Ou seja, assim que a aplicação inicia, há certas variáveis que tu podes definir e normalmente em casos habituais colocas as cores, os temas, etc. para a tua aplicação. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui um set e vou definir uma primeira variável e essa variável vai ser a cor base, por exemplo, ok? E o valor, eu vou colocar aqui um RGBA, por exemplo, que é o código da cor, e vou colocar então, se calhar, sei lá, 180, não sei qual é a cor, não faço ideia, 50 e 100, ok? E o valor alfa, vou colocar o 1. O 1 é a intensidade, ok? Então, basicamente tenho aqui a minha primeira variável definida. Mas eu posso querer criar várias variáveis. E então, como viste no Update Context, nós podemos colocar vários valores dentro da mesma variável. Aqui, na função set, não podemos colocar essa opção. Então, se quisermos definir várias variáveis, vou dar uma lógica de VBA, por exemplo, tens o dim, atribuis um valor, e depois podes ter o dim só colocado uma vez, mas tens que atribuir as outras variáveis. Aqui, basicamente, nós temos a lógica de utilizar o set para criar a segunda variável, ok? E vamos separar as expressões, basicamente, com dois pontos e vírgulas, porque eu estou no Power Apps em português, ok? Se estiver só em inglês, só precisas de fazer um ponto e vírgula e, basicamente, o separador dos argumentos é a vírgula, se estiveres na língua inglesa, ok? Então, aqui vou fazer outra cor, que é a cor alternativa, por exemplo, e a cor alternativa, vamos ter aqui um RGBA, outro RGBA, em que vamos ter 24, 100, faz conta, 60 e o valor alfa 1. Muito bem, então, vamos lá ver agora que tipo de cores é que nós temos aqui. Primeiro, para estas cores serem ativas, nós temos que executar a aplicação OnStart, ok? E depois, vamos lá ver que cores é que estão aqui aplicadas. Por isso eu vou colocar aqui o Fill para este botão e em vez de ter este RGBA, o que é que eu fiz? Coloquei outra cor e atribuía como se fosse o nome no Excel. Então vamos colocar aqui basicamente a cor base. Ok, é este rosa assim, cor de vinho. E a cor alternativa, o que é que nós temos? Vamos colocar aqui no Fill, vamos colocar aqui a cor alternativa. E tem aqui este tom de verde. Ok? Então, como podes ver, há certas variáveis que podem ser atribuídas logo no início da aplicação. E o conceito é o mesmo, só atribuis num sítio diferente. Neste caso, na nossa aplicação e OnStart, na propriedade OnStart. Ok? Então, com este vídeo dei-te aqui algumas ideias daquilo que podes ter no conceito base da criação de variáveis em Power Apps. É um conceito muito simples porque tem uma linguagem funcional, que é a linguagem das fórmulas. E por isso tens as duas funções, a função set para variáveis globais e a função updateContext para variáveis locais ou de contexto, ok? E a questão da variável de contexto, como viste, é aplicada só no ecrã onde estamos a trabalhar e mais, também reparamos que mudas depois o contexto se aplicares a variável outra vez num outro contexto, ok? Então, espero que tenhas gostado deste vídeo e se gostaste não te esqueças de colocar um like e se achares que pode ser útil para alguém, partilha o vídeo com quem possas achar que faça sentido. E se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever para teres acesso aos últimos vídeos em primeira mão. Quanto a nós, vemos em breve então num próximo tutorial. Até lá!